Olá, eu me chamo Lucas, sou aluno do primeiro período de Ciências Econômicas da Faculdade BMEC. Hoje eu vou apresentar meu projeto que foi elaborado no Laboratório de Negócios. Aqui, o meu projeto ele é baseado na folha de pagamento dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho como objetivo estudar e analisar todos os dados que eu extraí do site do Tribunal de Justiça e, ao final, fazer uma comparação com o ganho médio de um brasileiro. Aqui eu tenho as informações do meu projeto, tudo de cada aba, e aqui a fonte que eu extraí do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E esses dados são do ano 2020. Bom, eu utilizei referência absoluta aqui para saber o percentual de magistrados que tem em cada lotação. Eu utilizei a função soma para somar todos os totais de crédito que foi pago no ano 2020 os magistrados. Utilizei a função cont.si para contar quantos magistrados tem em cada lotação. Funções estatísticas, eu utilizei a média para saber a remuneração média líquida mensal do magistrados. Utilizei o desvio padrão para saber a discrepância de diferença que tem salarial. Utilizei o mínimo para saber o mínimo que foi pago. Utilizei a função mediana e a função máxima para saber qual o maior valor pago, que foi 126 mil para um único magistrado no ano. Aqui temos a função PROC-V, o qual você pode inserir o nome dos magistrados e extrair todos os dados referentes a esses magistrados. Aqui, no caso, vou escolher um nome aleatório para fazer como exemplo. Basta inserir o nome do magistrado no campo indicado. E aqui você tem todas as informações do magistrado. Essa função que eu utilizei é o PROC-V. Tabela e gráfico dinâmico. Aqui nessa tabela dinâmica é possível ver o salário médio líquido de cada cargo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui tem separado por mês. Aqui é possível você separar pela lotação, para saber qual lotação o valor que recebeu. E aqui mostra os cargos. Também elaborei o gráfico dinâmico. O gráfico dinâmico ele mostra uma ilustração dos ganhos. Tá? Aqui dá para você separar também pelas lotações, separar o mês que você quer. Também, no caso aqui eu vou utilizar fevereiro, para mostrar como exemplo. Utilizei a função financeira. Nessas funções financeiras aqui, eu elaborei uma simulação em que o magistrado guarde 25% do seu salário e coloque no Tesouro pré-fixado 2024. Aqui, ao inserir o nome do magistrado, já extrai todas as informações, ou a estimativa. Aqui já desconta o imposto de renda e a taxa B3. Aqui, nos outros campos, é possível fazer um outro cenário em que use o Tesouro pré-fixado 2026 e guardando 50% da remuneração. Atingir metas. Aqui é possível saber quanto o magistrado deveria poupar por mês, um percentual, para ele atingir tal valor no final do ano. Aqui, nesse caso, eu vou colocar como exemplo um valor de 250 mil, caso o magistrado queira ter guardado 250 mil nesse ano. Para ele conseguir guardar 250 mil nesse ano de 2020, por mês ele teria que guardar um percentual de 65% da sua remuneração líquida. Aqui eu elaborei um cenário, já deixei um pré-montado, um cenário, mas eu vou montar um novo para poderem visualizar melhor. Bom, aqui no cenário, caso o magistrado poupasse de 10% até 50%, temos os valores que nos traz. Caso tivesse poupado 10% ao final do ano, teria 38 mil. Tivesse poupado 50%, teria 191 mil. Tabela de dados. Aqui eu elaborei uma tabela de dados, caso o magistrado não queira utilizar o Tesouro Direto. Eu coloquei alguns CDBs e trouxe umas taxas e um período para que ele pudesse visualizar o quanto ele poderia ganhar se tivesse investido em CDB. Aqui eu coloquei os bancos
os meses e aqui o retorno. Se ele tivesse colocado nesse banco BMG, por 120 meses, ele teria 1,5 milhão ao final do período investido. Os gráficos elaborados, eu fiz o gráfico de linha. O gráfico de linha eu fiz para demonstrar como comportava o salário. Veja que ele tem uma linearidade durante o ano e final do ano ele sempre tem um aumento alto. Aqui fiz um gráfico de pizza para saber o percentual pago por cargo. Utilizei um gráfico de coluna simples. Aqui, esse gráfico ele nos mostra o tanto que foi pago, o tanto descontado e a remuneração líquida. Gráfico de colunas empilhada, eu utilizei para comparar o ganhos de pagamento bruto comparado com os descontos. Além disso, eu criei o histograma para saber por onde que se concentrava mais a faixa salarial e os descontos também. Fiz o box plot para comparar, ter uma noção dos pontos que fogem da média e onde eles ficam concentrados. E com isso, eu tenho os dados agrupados no fim do meu projeto, onde eu elaborei interpretações e gráficos. Além disso, análises estatísticas, como eu já haveria mostrado, planejamento financeiro, já mostrei anteriormente, com interpretações, e caso ele tivesse a fim de poupar o dinheiro. E ao fim, eu separei por todos os nomes dos magistrados, somei tudo, fiz a média salarial por ano de cada magistrado e a fim de comparação, que era o objetivo, a média mensal líquida do magistrado foi de 32 mil, a média mensal no ano 2020 do brasileiro foi de R$ 2.543, ou seja, cerca de 13 vezes a mais um salário de um brasileiro comum. Esse valor que foi pago para os magistrados, um total de 1,4 bilhão de reais, dá para pagar cerca de 3,6 milhões de auxílios emergencial de R$ 400 reais. E além disso, vocês podem notar que minhas tabelas seguiam um padrão de cor, os títulos seguiam um padrão. Para isso, eu utilizei macros para não ter que ficar aplicando com frequência essas formatações manualmente. Eu vou demonstrar aqui um exemplo. Para os títulos, eu utilizo a macro, a qual eu programei como Ctrl+Shift+T. Olha lá, automaticamente ele já aplica. E para os dados, Ctrl+Shift+C, ele aplica a formatação para dados. Bom, meu vídeo se encerra por aqui. Agradeço por acompanhar até aqui e muito obrigado.